Então, mais uma vez, trazemos hoje aqui a Dani, do Projeto de Cooperação, a Teresa Almeida, a Angisa, ambas que já estiveram aqui na qualidade de conversadoras sobre o livro da Pedagogia da Cooperação, e a Roberta Treno, que é a primeira vez que hoje está aqui, e temos muito gosto em ter-vos aqui, porque acho que, de facto, o tema que nós vamos trazer de base é a educação e que, do ponto de vista de muita gente, não é só da Mamboal, nem se calhar de cada uma de vós, se liga profundamente à cooperação. E, portanto, é nesta qualidade que eu diria que dávamos o pontapé de saída para esta nossa conversa. Eu gostava muito que cada uma de vós falasse um pouco de si, do que é que está a fazer hoje, e a única coisa que eu vou trazer é uma frase inicial, e digamos que é o mote para vocês falarem um pouco de vocês. E a primeira é a Angisa, em que a Angisa é mãe e é sonhadora. Eu gostava muito que dissesse o que é que estás a fazer e o que é que trazes com a mãe e sonhadora, o que é que isso te traz na dimensão da cooperação. Grata pelo convite, Gabriel. Olá a todas. Mãe e sonhadora, conforme tu disseste mãe, hoje em dia aparece no topo, mas se fosse ver cronologicamente dizia sonhadora e mãe, sendo que sonhadora é o propósito e mãe foi o acréscimo de energia, não é? Que me deu aqui um boost para eu ainda continuar mais a fazer aquilo que faço. Sou sonhadora de uma melhor, ou de uma versão mais elevada deste mundo, não consigo viver com esta ideia de efeitos colaterais que nós vivemos há muito tempo. E aquilo que faço, acho que nos meus processos, enquanto facilitadora, trabalhando em projetos das instituições, acabo por contribuir para este sonho, porque aquilo que faço e trabalho com a Teresa e com a Roberta também, são processos participativos, mas a arte de participar exige o desenvolvimento de uma série de competências que contribuem para o sonho, contribuem para a educação, desde a escuta, a presença, o pensamento. Essencialmente hoje em dia é isso, é a facilitação de processos, e depois, ultimamente, nos últimos 2 anos, tem emergido nesta questão da facilitação e como é que se deixa nos territórios capacidade instalada para se continuar, porque isto é um trabalho longo, não é? Estou envolvida também em projetos de introdução, são formações de 8 módulos de introdução à prática participativa e aos processos colaborativos. É quase como uma forma de deixar mais uma sementezinha, em vez de sermos só nós ir lá fazer, porque há pessoas que são tocadas e acordam, não é? E querem continuar, não é? Ir espalhar mais sementezinhas desta forma diferente de estarmos juntos, de vivermos, de olharmos os problemas e de criarmos soluções. É isso que ando a fazer. Estás sem som. Pois estou sem som. Dani, a Dani que é uma das organizadoras do livro da Pedagogia da Cooperação, eu pergunto-te o que é que tu vês na relação de uma guerreira sem armas, como é que tu vês uma guerreira sem armas na cooperação? Olá, boa tarde para todo mundo, bom dia, boa noite, né? Depende da hora que a pessoa estiver assistindo esse vídeo. Bom, Gabriel, acho que o Guerreiro Sem Armas foi um processo muito transformador, um processo conduzido pelo Instituto Elos e que se propõe a trabalhar a formação de jovens que querem trabalhar com empreendedorismo social e o trabalho de realização de sonhos junto com as comunidades, né? Então, através de uma metodologia chamada OASIS. E aí, essa metodologia de estudo sobre cooperação, né? Então, eu acho que, passando por essa formação como Guerreira Sem Armas, isso se conecta totalmente com o meu fazer desde então, né? Desde que eu passei por esse processo, mas acho que até um pouco antes, mas que é esse processo de construir junto, né? De que eu sozinha não vou conseguir realizar a potência que tem a realização do grupo, né? Eu com outras pessoas, essa realização conjunta, né? Tanto de um sonho quanto
de qualquer objetivo que a gente se coloque, né? Então, eu acho que tem essa conexão, né? Então, como Guerreira Sem Armas, todos os processos, eu acho que tem uma beleza e uma potência muito grande nessa descoberta da inteligência coletiva para poder realizar sonhos e projetos, e acho que isso diz muito do que eu estou fazendo hoje também. Também trabalhando, como a Nígia falou, com processos colaborativos, com processos participativos, e é o trabalho que eu venho desenvolvendo aí nos últimos anos, e de facilitação de grupos também, e é por aí. Eu tenho o privilégio de poder contactar, ou ter pedido e continuar a poder contactar com os elementos do projeto de cooperação. Acho que vocês são, do meu ponto de vista, vocês extravasam claramente o próprio livro e, portanto, acho que vocês, na relação que têm comigo e com certeza com outros, é uma relação bastante coerente e é extremamente interessante trabalhar convosco. Parabéns, vocês são realmente fabulosos e gosto de ver que, às vezes, não basta escrever livros, é preciso sê-lo, não é? E, de facto, vocês são. E isso é muito interessante. Eu passava, vou deixar a Roberta para o último, para a Roberta estar descansada, e passava à Teresa, e a Teresa também é mãe, e acredita que a vida é uma aventura. Como é que é? E lá também, para além dessa aventura, o que é que estás a fazer? Para mim é uma aventura, porque eu sou curiosa e gosto de experimentar coisas novas e de conhecer realidades diferentes e de experimentar. E tenho a oportunidade de fazer isso agora. Ao longo da minha carreira tive a oportunidade de fazer isso em vários contextos e agora, presentemente, com a Giza e com a Roberta, efetivamente tem sido uma aventura, porque efetivamente estamos a lançar processos participativos em territórios que são fechados neles próprios, não é? Que são conservadores, que e que no fundo o que nós questionamos é convidá-los a trazer a voz deles para construir juntos, um bocadinho o que a Dani estava a dizer. E isso é um desafio muito grande, não é? Porque as pessoas vêm formatadas da educação e nós sentimos isso. Ainda ontem tivemos uma sessão com adultos, não é? E quando pedimos às pessoas para trazerem a sua voz, aquilo é um bocadinho sempre incomodativo, não é? Porque eu estou habituada a que alguém me diga as coisas. E por isso este desafio de trazer as pessoas para um espaço seguro em que possam trazer a sua voz e que possam construir juntos, essa tem sido a aventura que nós temos desbravado. E fazemos isto através de utilizar metodologias colaborativas. Eu, da outra vez que tive aqui a conversa com a Dani, era sobre o design thinking, mas utilizamos várias ferramentas e várias metodologias que pomos ao serviço de acordo com o propósito que temos para cada projeto. Por isso, no fundo, é esse o desafio, e por isso, mais do que a educação abrange muito mais do que só a escola propriamente dita, não é? É a sociedade como um todo. E acho que esse é o nosso propósito ao servir o coletivo. Por isso é uma aventura, sempre. Roberta, a Roberta escuta e trabalha a partir do campo. É interessante esta escuta e trabalhar a partir do campo. Que campo e que escuta é essa que tu fazes, Roberta? A escuta claramente é o que eu faço mais, porque eu tenho a tendência a ficar mais calada. Antigamente era uma conversadora, agora não, agora sou um bocadinho mais calada. E a escuta porque é um lugar privilegiado para nos conhecermos a nós e conhecermos os outros, e também servirmos aos outros de alguma forma. E o que é que tenho vindo a fazer? Eu acho que o escutar a partir do campo é resgatar algo que eu sempre tive, que é a minha intuição, que é muito forte, mas que enfim, acabou por ficar sempre muito caladinha também. Então, não, agora a intuição, e graças a Teresa e a Giza também, houve vários desafios bons ao longo dos últimos anos. E esta escuta transformou-se também em resgatar uma parte de mim que era a arte. Então comecei a fazer scribing, e o scribing é tornar visível e tangível o que é
presente no campo, mas é invisível, por isso esta escuta não é só escuta, também é transformar de alguma forma o que está presente e torná-lo visível. E digo graças a ela, porque foram elas que, olha, tu já fazes isso, começa a dar-lhe um nome, né? E então faço isso, além dos processos que a Teresa e a Giza já elencaram, trabalho com liderança criativa, ou seja, ajudo adultos a descobrir, se calhar também a resgatar a criança interior, a resgatar a criatividade e a descobrir um pouco mais o que é que eles são e o que podem oferecer ao mundo. E acho que sim, sou eu. E se me verem de repente de cabeça baixa durante esta conversa com o lápis a fazer coisas, é porque está a surgir algo. Isso pode acontecer, não prometo, mas se acontecer, pode acontecer. É uma conversa bastante desabrida, diria eu, portanto vamos estar à vontade para fazer aquilo que nos fizer sentido. E quem nos quiser e tiver a vontade de escutar, terá com certeza vontade de ir até ao fim, porque vocês são 3 pessoas super interessantes, e digo 3 porque eu a vocês conheço-vos pessoalmente, a Dani não conheço, mas também acho super interessante, mas pronto, nesse aspecto. Aliás, eu acho que isto é um feeling que eu acho que a Dani daqui a uns tempos está por aqui por Portugal, mas pronto, mas isto não interessa nada agora para o caso, não vamos agora a falar sobre esse tema, mas pronto, mas posso considerar a Dani que é uma provocação. Bom, então o que é que vocês, as 3, estão a fazer juntos? Para já há um denominador comum que me parece absolutamente importante, que é a questão da educação. A educação hoje estão a trazer na educação, estão a trazer elementos cooperativos e colaborativos, porque de facto é impossível nós colaborarmos, ou melhor, é impossível que esta sociedade evolua e se aprofunde sem haver processos cooperativos e colaborativos. Eu gostava muito de vos ouvir, porque vocês são pessoas bastante sensíveis e sensibilizadas para o tema da cooperação, e gostava de perceber o que é que vocês estão a fazer que trazem o tema da cooperação e da educação em cima da mesa, que eu acho que é absolutamente desafiante no momento em que estamos. Estarei enganado ou estou certo? Quem quer falar, fala. Ok, posso começar por falar. Por isso, nós estamos a fazer projetos em Portugal de certificação de destinos turísticos sustentáveis. E isto mexe com 3 pilares da sustentabilidade, que é as pessoas, a economia local e a natureza. E ao fazermos isto, estamos a fazer processos participativos em que envolvemos toda a comunidade daquele território. Pronto. E o que acontece é que normalmente começam por vir as pessoas ligadas ao turismo, depois começamos a chamar as pessoas que estão ligadas aos produtores locais, depois vêm as pessoas que estão ligadas às instituições, associações culturais, desportivas, whatever. E uma das experiências que estamos a ter também é com escolas. Ou seja, também estamos a chamar as escolas para virem trabalhar estes 3 pilares. E o que acontece? O primeiro impacto que nós temos é que para já as pessoas trabalham muito por silos. Não é? Por isso, elas dentro de cada da sua área também não têm processos colaborativos, não é? Mas pronto, é um bocadinho mais aberto. Mas pô-las a falar entre elas é logo o primeiro desafio. Convocá-las, virem e trazerem a sua voz para construir junto. E isso tem sido é a primeira coisa que nós temos construído, não é? Porque isto são processos que são longos, não é um processo que se faz numa semana ou que se faz em 3 dias, não é? É um processo longo e contínuo. E um dos projetos que estamos a fazer num território é juntar escolas de níveis diferentes, desde a escola que tem o jardim de infância e ensino básico, a escola secundária e a escola profissional, quase que acompanha o processo todo de um jovem e que está integrado numa comunidade local, não é? E uma das coisas que nós tivemos logo como entrave foi efetivamente o tempo, porque as pessoas estão exacerbadas de outras coisas e terem isto como algo útil e que faça sentido, não é? E por isso logo a primeira coisa é trazer esta utilidade, não é? E a partir daí começarmos a trabalhar juntos. Por exemplo, neste caso, deste projeto, tivemos logo uma escola que disse que não tinha tempo. Pronto. E por isso essa escola não está a participar.
E as outras duas estão. E é engraçado que estamos a falar dos extremos, ou seja, estamos a falar dos mais pequeninos e dos que são mais adultos. E é interessante porque as pessoas que estão a vir às sessões são pessoas da comunidade local que têm orgulho nas suas raízes e que aliás, o propósito de coisa é serem guardiões como é que é? Lembra-me lá qual é que é o slogan? Ser guardiões dos nossos antepassados. Vamos ser bons antepassados, sim. Vamos ser bons antepassados. E por isso é um bocadinho trazer esta responsabilidade para as gerações futuras, não é? E como é que se envolve? Isto está a ser feito tudo com processos participativos. E por isso está a ser muito rico e é engraçado porque as pessoas das escolas que participam dizem isto é tão bom. Quando chegamos ao final da sessão, aquilo para elas é tão diferente e é uma satisfação tão grande de dizerem isto é mesmo bom. Por exemplo, a última sessão foi interessante, estava eu e a Roberta a facilitar, foi presencial e elas normalmente estão sempre a pensar na hora para se ir embora e para fazer outras coisas, perderam completamente a noção da hora e nós deixámos estar. E foi giro porque elas efetivamente isto é tão bom, nós até perdemos a noção da hora, isto faz-nos bem a nós. Não é? Faz-nos bem a nós podermos construir algo para servir melhor, efetivamente, a comunidade local e também os alunos. Pronto, foi assim um bocadinho de coisa, não sei, depois Gisa e Roberta, se quiserem dar a vossa... Nós somos as três, nós somos muito complementares, não é? Eu vou subir mais lá assim para uma visão mais meta, porque e quando te escutava, Teresa, eu digo que essas são as pérolas, não é? Nos desafios todos que há no caminho de fazer e de trazer esta mentalidade da participação, essas são as pérolas. Porque, ponto número 1, e nem vamos falar, eu acho que muita gente nos chama, não tem a mínima ideia do que é a participação. E então é quase, acho que esta frase é tua, não, é tipo, estão a chamar um canalizador e precisam de um eletricista. Depois percebe, afinal elas são eletricistas, não são canalizadores, ou até têm canalizador, eletricista, construtor, tem tudo. Porquê? Porque uma das coisas, e não vou, nós as três juntas trabalhamos nestes processos, mas depois temos outros projetos, não é? Mas tudo isto ligado a como é que se traz esta componente participativa para os projetos, não é? Obviamente, que fica já aqui para quem está a ouvir falar, a componente participativa é útil quando estamos a lidar com problemas complexos. Não é? O que é interessante que depois, mas o que nos apresentam, isto muito no contexto da educação, é que uma das grandes coisas que se nota é que temos projetos e temos a forma como no nosso mundo se desenham estas coisas é com uma mentalidade que estão a ter um problema complicado. Há pouca consciência de que é um problema complexo. E complexo aqui não é por causa do jargão, é por causa da exigência de organicidade, da exigência de ativação de uma série de agentes, da exigência de criar ligações. Então, eu acho que também há aqui na nossa... E nós temos vindo nos projetos, projeto atrás de projeto, pedem-nos cada vez mais para intervir mais atrás. Não há? Há aqui muito esta... Acho que no nosso próprio processo de facilitação andamos a fazer esta sensibilização. Eu tenho algum pudor em usar se calhar a palavra educação, mas esta sensibilização, como é que se começa logo de raiz a pensar as coisas? Não é? E é o pensamento sistémico, não é? Então, porque nós, nestes projetos, entretanto, o que a Teresa estava a dizer, às vezes aparece, pois não há capacidade de mobilização, ou seja, a forma como o modus operandi tradicional é de facto não mobilizador, mandam-se convocatórias em vez de convites, comunicam-se as coisas sem um storytelling. Então nós começámos a introduzir nos nossos processos ações de capacitação das equipas técnicas, ou seja, já conquistámos mais um bocadinho. Ok, vamos primeiro estar com as equipas técnicas, vamos introduzir minimamente este conceito de sistema, estes conceitos de complexidade, este aprender a trabalhar entre caos e ordem,
esta compreensão de quais são estas skills que nós necessitamos, porque o nosso cérebro humano sozinho não tem capacidade de digerir complexidade. Eu sinto que nós andamos a fazer aqui um caminho, não é? Neste nosso ato de facilitar, e acho que isto é transversal a todos nós, não é? Nós damos feedback aos sistemas, não é? Nós damos aquela honestidade radical, não é? De dizer mesmo o bonito e o feio. E neste processo estamos a ver alguma reação e alguma abertura. Ok, nós precisamos de saber um bocadinho então mais disto. Então precisamos de saber um bocadinho mais disto. Então é interessante ver que no nosso trabalho é tanta a resistência, tipo, eu não sei como é que dou voz, eu não sei o que é isto, que é estranho, eu vim aqui para me explicarem. Ontem ouvíamos, eu não sei quem são vocês. Para verem as comunicações como são feitas, que as pessoas veem, eu não sei quem são vocês. E depois a polaridade oposta. Nós ontem fomos super surpreendidas com o check-out, estávamos à espera de um check-out super morno para não frio. Mas o entusiasmo. Não, e de facto as pessoas experienciam na pele não é só lúdico, não é só sensorial, não é só prazeroso, conseguem, isto é útil, eu precisava já desta informação antes, conseguem ver logo valor traduzido na realidade, mas de facto depois perde-se estas coisas. Isto é um longo caminho, é um longo caminho. Eu acho que nós estamos a trilhar esse caminho. Eu não sei se respondi à pergunta, não é? Mas estava a ouvir a Teresa e estava-me a lembrar muito de, além da facilitação, tentando resumir a minha voz, está cada vez a ficar mais claro, que temos que intervir muito antes, logo no pensamento original dos projetos, porque depois nós entramos num contexto em que está tudo mecanicista, tudo linear, tudo sem organicidade, e é muito mais desafiante fazer o nosso trabalho. Então, a nossa experiência do último ano e tal é que temos que ir conseguindo entrar o mais cedo possível nos projetos, não em benefício de nós, mas em benefício, obviamente, de contribuirmos para esta educação de competências adequadas à realidade que vivemos. Aquilo que vos escutei, Teresa e Energisa, é um pouco, diria, a renovação e a transformação. Ou seja, vejo duas coisas que estão, no fundo, a renovação de conceitos e de repente, nós olharmos com outros olhos e com outra noção do lugar que ocupamos no sistema, não é, por um lado, e transformação porque, ok, então, como é que eu me posso relacionar com o outro que está aqui ao meu lado e como é que eu posso ter aqui como é que nós podemos em conjunto ter um papel relevante para contribuirmos para a mudança do sistema e, sobretudo, com desafios que nós temos cada vez mais ligados ao clima, enfim, ligados a estes momentos mais complexos que estão agora, enfim, a emergir, nomeadamente o vírus e, por outro lado, traz também aqui outros aspectos que eu acho que é importante trazer e que, na verdade, de algum modo estão presentes, que é, eu diria, até um retrocesso numa democracia que o sistema tinha como base, uma base inicial, e, de algum modo, hoje há alguns focos que emergem num momento contra a democracia, no sentido em que, de facto, há uma certa autoridade que pretende passar para baixo um conjunto de elementos e se calhar nós precisamos trazer outra vez a pluralidade, o diálogo, essa estrutura mais plural e mais viva, que é a relação entre os seres humanos e, enfim, a equidade e todos esses elementos que são importantes. E, Roberta, eu já te passo, Dani, Roberta, só para trazermos aqui este projeto que é das três, e portanto acho que é interessante, e depois gostava muito de ouvir a ti, Dani, sobre aquilo que te traz este projeto que a Roberta, a Teresa e a Energisa estão a fazer e um pouco na ótica do projeto de cooperação, como é que ele se liga e como é que se liga sobretudo à educação. Roberta, que tens tu a dizer? Vou pegar no que acabas de dizer em relação à humanidade. Nós sentimos que, ao criar estes espaços, é como se desse um passo literalmente atrás. E as caixinhas que se criaram de educação, de processos, e se volta um passo atrás e, de repente,
uma das primeiras sessões que tivemos neste projeto das escolas, nos apareceram, as professoras começaram, houve algumas que até se emocionaram a dizer, isto parece os professores anónimos, porque de repente tu tens um espaço onde eu volto a ser um ser humano que cuida de outro ser humano, que é o aluno. E então este espaço onde se volta a ver o que é essencial. A Giza dizia há pouco experienciar na pele, e literalmente, ao estar em conjuntos e dar um passo atrás e dizer, mas qual é o essencial? Qual é o nosso centro? Parece que tudo funciona de uma forma diferente. Claro, como a Giza há pouco estava a dizer, né, e a Teresa também, há ali uma série de entropias e de coisas que temos às vezes que contornar, mas depois somos surpreendidas, parece que acontecem magias. Costumo dizer que nós somos ambientadoras, não facilitadoras, porque basta muito pouco, nós trazemos muito pouco, sabe, os ambientadores, os borrifadores, não é? Nós estamos aí, borrifamos um bocadinho e acabou. E realmente há uma sabedoria coletiva que é preciso que possa emergir, mas há um sistema, às vezes muito rígido, que bloqueia esta sabedoria. E sinto que o nosso papel tem sido muito, damos um passo atrás, respiramos em conjunto, e a partir daí é que se calhar algo acontece. Sinto que a jornada tem sido essa, pelo menos para mim é muito emocionante ver, como a Teresa dizia, perder a noção do tempo, sentirem-se à vontade para partilhar determinadas coisas, ou voltarem. Houve um caso de um aluno que tinha passado por todas as escolas, e esse aluno que tinha passado por todas as escolas, no fim nós dissemos, vocês já perceberam de quanto vocês são vocês são uma. O percurso deste aluno vos juntou a todas, e com a mesma emoção, o mesmo carinho. Mas depois os vários silos que estávamos a falar há pouco, parece que esquecem que o centro do processo é o aluno. É a criança que se torna em adulto, né? Então sinto que são processos de humanização, além de participação e de cooperação. Nani. Vamos lá, eu fiquei muito encantada de ouvir vocês, porque eu fui o tempo inteiro fazendo conexões com os projetos que eu também atuo, tanto no meu trabalho, que eu hoje estou numa organização que trabalha muito com design thinking, design de serviços, como com projetos que o Projeto Cooperação realiza com a pedagogia da cooperação especificamente, assim, como as coisas se cruzam e se conectam, assim. E acho que ouvindo vocês falarem e tentando fazer um pouco essa amarração e essa conexão, assim, eu acho que tem um lugar da inovação que o Gabriel trouxe essa palavra, né? Que às vezes a inovação ela é voltar para a ancestralidade, né? Então, vamos sentar em roda e vamos se ouvir. As pessoas às vezes esquecem, né? Que essa é uma possibilidade e que é muito poderoso, né? Colocar todo mundo junto para resolver um problema, para pensar junto, para se escutar, né? E aí acho que isso que a Roberta traz um pouco também na fala dela, assim, né? Essa potência de a pessoa se sentir reconhecida dentro daquele grupo, né? De se sentir escutada. Então eu acho que isso é uma coisa que a pedagogia da cooperação propõe, né? Assim, vamos olhar para o cuidado das pessoas, para essa questão da humanidade, vamos se olhar para depois a gente olhar para o problema que a gente tem. Vamos se olhar primeiro? Acho que tem muito essa coisa de... Eu fui fazendo umas anotações aqui também, por isso que eu estou olhando para baixo, porque eu estou com um caderno aqui. E muitas vezes eu acho que é isso, assim, né? Quando você vai se reunir com um grupo, as pessoas chegam com essa expectativa de que você, facilitador, vai chegar com uma resposta pronta, vai chegar com uma proposta. E aí, quando você chega com a folha em branco, é uma surpresa e uma decepção até, né? Como assim? Eu vou ter que pensar, eu vou ter que criar, eu não sei fazer isso. E aí o processo todo é esse resgate, né? De, não, olha aqui, a potência está nesse grupo. E é uma ideia que se soma com a outra, que vai virar uma outra coisa e vai trazer a resposta que o grupo de verdade precisa. E até mudar o problema, né? E descobrir que, na verdade, assim, a gente estava tentando resolver o filtro da água e, na verdade, o problema é a fome, né? Assim, é outra coisa. Então, eu acho que isso acontece, acaba acontecendo muito nos processos. Eu acho que quando você põe diferentes atores para trabalhar, e aí tem essa questão da hierarquia, né? O professor com o aluno, com o porteiro da escola, né? Se a gente pensar numa estrutura de escola formal,
você traz todo mundo para pensar junto, são olhares diferentes para uma mesma questão. E às vezes isso é muito surpreendente para todo mundo. E aí acho que traz muito essa coisa de todo mundo aqui é mestre e aprendiz, todo mundo é educador de alguma maneira nesse espaço, assim, né? E aí eu acho que abre para um lugar novo, que é muito desafiador chegar nesse lugar. Acho que tem muito isso que a Giza falou, né? Que é muito difícil isso se perpetuar dentro dos grupos, dentro dos espaços, mas que essa visão de que, de fato, a construção conjunta é o que traz a mudança, né? E essa mudança de chavinha mesmo, assim, de que o espaço de troca tem que ser constante para a mudança de verdade acontecer. Então, acho que minhas reflexões foram para esse lugar, assim. E uma outra coisa que surgiu aqui também é o quanto você ser reconhecido na sua ideia e nessa construção conjunta, né? E chegar nesse resultado surpreendente que é de todo mundo, gera pertencimento. É uma sensação de, eu faço parte disso. E aí é que essa cola e essa conexão começa a acontecer, assim. E aí eu acho que é onde está a transformação. Aí acho que é onde o mundo começa a mudar um pouco, assim. Mas é um caminho desafiador, assim. Acho que tem muitos passos para chegar nisso e perpetuar e fazer isso virar, de fato, uma cultura, né? Deixa-me só acrescentar um ponto. Há uma coisa que nós também estamos a sentir, é que quando as pessoas se disponibilizam a seguir, a confiarem no processo e a criarem, depois há um entrave muito grande, que é quando criam juntas, responsabilizarem-se por fazer acontecer. Porque estão muito habituadas a que haja instituições que assumem o papel de fazer acontecer. E por isso não estão habituados a que seja um coletivo que não é propriamente formalmente uma instituição, que tem essa responsabilidade. E essa é outra coisa, que é a forma como damos continuidade aos projetos. Porque o processo em si de criação, ou seja, este entrave e este construir das pessoas confiarem no processo, de criarem juntos, mas depois também se sentirem responsáveis por implementar aquilo que criaram juntos. Ias a falar? Era um bocadinho em linha com isso que a Teresa está a dizer, que é, mas se calhar unindo outra coisa que há bocado também, quando escutava e falava-se em entropias, que era um bocadinho, na minha opinião, é bom dizer que sim, o sistema tem uma série de assunções sobre como é que se trabalha coletivamente, que são logo um bloqueio. Mas quando depois, e quando falamos do sistema, estamos a falar das organizações, das instituições, mas depois também acontece ao contrário, porque por isso é que eu não gosto de generalizações, os políticos, os presidentistas, porque há sempre depois que aparece um ser humano que tem a coragem de abrir. Pronto, há os NINs também, há quem abra, porque pronto, cada vez mais, e tudo que é financiado pela União Europeia, cada vez mais vai ter mais esta exigência da participação, mas depois há aqueles que mesmo genuinamente. Mas independentemente disso, na fonte da entropia depois existe também a própria pessoa, a questão de as pessoas internalizarem os comportamentos da tal instituição que eles queixam que não deixam ouvir, que a sua opinião não é. Então é muito também, e nós estamos a falar com adultos que não estão a ser chamados para uma ação de capacitação, estão a ser chamados para entrar num processo participativo. E então chegam também cheios de vícios, não é? Desde, acho que todos estamos familiarizados aqui com a teoria download, não é? Desde o escutar para responder, não é? Para dizer o que é que... isso que está a dizer é errado. Isso não sei o que é. Ou a dificuldade em focar no que é seu de fazer, ou seja, é extremamente desafiante. Nós fazemos uma pergunta, o que é que sente que é seu de fazer, o que é que sente que é necessário acontecer, o que for. O padrão é, tem que construir nas autoestradas, tem que construir, ou seja, não conseguem virar a lente, ou seja, o que é que está na minha esfera, não, tudo muito, vai logo muito megalómano, e depois uma grande ansiedade. Por exemplo, eu estou a ver, houve um processo que chegámos agora, que o output era a criação de um manifesto. No meio, as ansiedades, eu não percebo o que é que está aqui, o que é que estamos a fazer?
E por mais que nós expliquemos que não, primeiro vamos ver os significados pessoais, vamos criar um entendimento partilhado, porque as pessoas, nós vivemos num mundo que é logo saltar para a solução, não é? Então parecem, é giríssimo no fim, aquele... não é? Porque para fazer, por exemplo, este caso estamos a falar que era um manifesto. Para as pessoas para fazerem um manifesto era ter 2 reuniões em que começavam logo na assunção de que têm todos o mesmo conceito de necessidade, têm todos as mesmas ideias. Então é também interessante na condução do grupo esta ansiedade, e eu reforço, porque nós não estamos a fazer ações de formação para pessoas que escolheram ir a aprender sobre isso. Nós estamos a trabalhar com pessoas que foram chamadas, quase que por obrigação, a integrarem o processo participativo. Então, era só um bocadinho de dar esta voz de... Os desafios vêm de todos os lados, não é? Não só do sistema ou de quem desenhou mecanicamente, é o próprio cidadão que replica muito daquilo que condena no seu líder. Isso remete-me para uma questão que é, no fundo, o professor sentir que é um elo essencial da transformação do mundo que todos nós queremos ver. E muitas vezes, se calhar, o professor sente que está ausente desse chamamento, ou seja, ele é, de facto, um produtor de conhecimento, mas, ao mesmo tempo, sente que não é considerado como um elo fundamental para passar esse conhecimento e, de facto, considerarmos a escola como um lugar de bem-estar e de cuidado e de inclusão são elementos que, do meu ponto de vista, são fundamentais, mas precisam, sobretudo, de 3 pessoas experientes que são vocês, a Teresa, a Gisa e a Roberta. De facto, é essencial terem pessoas com bastante experiência em projetos participativos para poderem dar o salto, porque há um conjunto, aliás, o próprio livro Pedagogia da Cooperação fala exatamente de um conjunto de processos que estão disponíveis para serem utilizados, e vocês têm a consciência de muitos deles e sabem exatamente como devem fazer e aplicá-los. Mas, de facto, é preciso que o professor também sinta que ele realmente é um elo essencial para a produção de conhecimento e para uma relação de bem-estar com o aluno e cuidado, enfim, inclusão, tudo isso. E são processos que, de um ponto de vista, são importantes e, portanto, ele precisa de ser considerado como tal, não é? Mas também é preciso ser ele próprio, ser parte ativa e ser um elemento essencial para levar a bom porto essa transformação social que todos nós procuramos. Não sei se querem falar, Roberto ou Dani, sobre este tema, que eu acho que é relevante, ou Gisa ou Teresa. Se tem alguma... eu acho que há um paradigma do que é o papel do professor dentro das tuas palavras, porque o professor, ou seja, se nós pensarmos que a escola está desenhada ainda na época industrial, não é? O professor é o dono do conhecimento, é a pessoa que sabe, e os alunos são as pessoas que vão aprender. E por isso, o que nós estamos aqui com estas metodologias é democratizar que o saber é transversal a todo o ser humano. E que é no coletivo e na colaboração que o conhecimento surge. E por isso, uns sabem mais de uma coisa, outros sabem mais de outra, mas no fundo é a inteligência coletiva que cria conhecimento. E por isso, esta desconstrução do que é o papel do professor é um processo que eu penso que ainda não está consolidado, não é? Ainda temos muito o desenho da época industrial, no qual o nosso ensino é baseado, não é? E por isso, e isto a todos os níveis, estamos a falar tanto do nível universitário como o nível académico, o nível básico, não é? Por isso, desde pequenino que isto existe, não é? Eu lembro-me que quando fizemos um projeto numa universidade em Lisboa, havia professores que estavam muito agarrados ao seu saber da fase em que fizeram o doutoramento, mas o doutoramento deles foi feito em 98. E por isso, o doutoramento que eles fizeram, entretanto, já houve outras alterações e inovações, mas eles continuam agarrados àquele saber, não é? E por isso não trazem abertura para o saber coletivo.
E por outro lado, esta mudança de paradigma leva a que o professor não controle, ou seja, não tenha o controle absoluto sobre o processo. E ele tem que se pôr ao serviço para facilitar o processo de aprendizagem. E por isso não tem o controle de vocês vão ter que saber a tabuada ou vocês vão ter que saber isto neste tempo útil, não é? É uma coisa muito mais aberta, em que, no fundo, as pessoas são estimuladas a fazer a sua aprendizagem ao seu ritmo e vão aprendendo uns com os outros. Por isso, eu acho que é este paradigma que ainda não existe. Eu penso que não existe. No Brasil, penso também não está muito diferente do que existe cá em Portugal. E agora, quando tu falavas, posso? Quando tu falavas, porque eu aí quero, para quem nos possa ouvir e ter opiniões diferentes, quero acomodá-las. E aí vem-me o Cynefin à cabeça, não é? E nós próprios, por exemplo, quando nós estamos, por exemplo, a explicar como é que se faz um processo, não é? E, por exemplo, uma das coisas que nós temos muito que insistir quando lhes mandamos para salas é dizer: escolham primeiro a pessoa que vai ser o guardião das palavras e que vai fazer a colheita. Abram o documento. E chegamos, e cada vez temos que ser mais diretivas, porque o mais comum é chegar e estão lá todos e a perder-se, as pessoas a dizerem imensas coisas valiosas e ninguém está a escrever. Por isso, o que é que eu estou a dar este exemplo? A cada momento, a cada microfração, nós ocupamos tanto papéis ou seja, eu gostaria aqui de distinguir a utilidade do papel educador mais transmissor, porque em determinados contextos não é, tem que ser, é como os problemas. Se é um problema simples, não há necessidade de fazer aqui nenhum brainstorming, não é? Por isso quero honrar as diferentes, quero honrar os consultores especialistas, quero honrar os educadores professores, quero honrar os facilitadores, porque o que eu sinto muito é esta dificuldade em perceber em cada momento qual é a natureza do problema que nós temos e a flexibilidade para ir mudando de papéis. Eu lembro-me quando tirei eu quando começo esta trajetória, a primeira é a gestão sistémica com as constelações organizacionais, depois é o coaching, e eu chego ao final do coaching e uma coisa clara para mim é, eu tenho que ter mais ferramentas, porque a ideia de subjugar a quem trabalha comigo ao meu pool, ao que eu sei, não é? Que é o que acontece muito. Se eu só sei ser professor, eu vou impor aos alunos o método professor. Se eu sei ser professora e facilitadora, eu vou-me adaptar em função da natureza, da temática, do que for. Como é que nós desenvolvemos profissionais na área da educação com a flexibilidade, a capacidade de pôr uma pele, e agora vou ser mentor, e agora vou ser professor, e agora vou ser facilitador, e agora vou ser consultor, e esta capacidade de ir continuamente lendo com quem é que está a trabalhar. É um bocadinho isto que me suscita ao escutar-te, Teresa, com aquela... honrar todos os papéis, porque em cada momento, para mim, das inteligências mais importantes é a inteligência contextual. Que é aquelas que eu acho que faltam muito. É o exemplo da Escola da Ponte, não é? Um bocadinho a referência é um bocadinho esse equilíbrio, não é? Para já é colocar um bocadinho, é colocar as pessoas no centro, neste caso o aluno no centro, e não o professor. Não? Eu vejo, acho que duas coisas na fala de vocês, assim, complementando, né, e conectando com a fala de vocês, que é um desafio muito grande da formação desse professor, porque ele teve aula na escola desse jeito, né, assim, ele como aluno tem essa referência, e ele na faculdade, né, na universidade também tem essa mesma referência, quase que a maior parte do tempo. Então, ele tem que meio que correr atrás de uma formação diferente se ele quiser assumir papéis diferentes, né? Isso falando na grande maioria. Acho que tem algumas escolas, universidades que já estão se propondo a inovar, mas você vai falar de ensino público aqui no Brasil, por exemplo, é muito tradicional ainda, assim. É isso, tem iniciativas e tentativas de fazer diferente, mas acho que um caminho longo e uma certa resistência, porque é isso, assim, né? Eu, como professor, eu tô
nesse desafio de também, o que eu faço? Como eu faço isso, né? Quem que eu procuro para me ensinar? Vou fazer um curso para aprender, para ver alguém sendo facilitador, e, né? Acho que tem esse ponto, assim. Então, uma das coisas que eu percebi, assim, ouvindo vocês, que me veio muito forte. Eu gostava muito de vos trazer aqui uma pequena frase de Mitchell Mead, de Genius Smith, que é pronto, vou ler em português, a tradução é minha, portanto, pronto. Se cada pessoa tem dons naturais e talentos inatos, então a verdadeira natureza da educação deve envolver o despertar, o convite e a bênção do gênio interior e do espírito da vida único de cada jovem. Eu gostava muito de trazer isto, porque, de facto, a questão dos dons naturais e dos talentos inatos é algo que muitas vezes não é visível. Ou seja, há um sistema muito formatado em que se perde esse gênio interior, seja ele qual for, e tenha a dimensão que tiver, mais ligado, se calhar, à arte, à poesia, ou mais ligado a um lado mais tecnológico, mas, na realidade, aquilo que eu gostaria de trazer, e que também gostava de vos ouvir, era um pouco dois aspectos que me parecem essenciais. Um é a maneira de nós colaborarmos e cooperarmos entre uns, ou seja, em oposição, ou se quiserem, diferentemente daquilo que é trazido hoje, que é a competitividade, mas, de algum modo, nós percebermos, de facto, que podemos cooperar e colaborar entre uns e outros, e, por outro lado, de que modo é que nós conseguimos trazer profundamente a liberdade de cada um se expressar perante um sistema que é rígido, não é? E que, portanto, traga exatamente à vida e traga à luz um dom natural e esse talento inato que tantas vezes é, enfim, subjugado, digamos assim, e não fica visível, e entra-se numa pipeline em que no final sai alguma coisa que é, enfim, não vou dizer que é um chouriço, mas sai algum elemento que é bastante padronizado e se calhar até inclusive na avaliação não é tido em conta um conjunto de elementos que são valorizados em cada, ou poderiam ser valorizados em cada indivíduo. O que é que vocês têm para dizer sobre isto, uma vez que já estão um pouco neste meio da educação e que tem sentido? A Teresa esteve comigo também num projeto, num determinado estabelecimento de ensino, que também foi extremamente gratificante, que deu uma perspectiva. A Negida também acho que esteve presente num determinado momento, nesse momento, e acho que são elementos que é preciso nós trazermos a inclusão de todas as pessoas que são os seus talentos inatos e criativos, mas também de todos os elementos da escola, como disse há pouco a Dani, que é, de facto, as pessoas que não são professoras, mas que fazem parte, são os elementos administrativos e não só, que fazem parte da comunidade, e que é preciso todos eles fazerem parte do mesmo sistema e perceberem que há muito para trabalhar na educação. Não só no estabelecimento, mas na relação com o aluno e no direito à diferença. Olha, pode. Eu ia pegar, quando tu estavas a falar, vem uma série de coisas em paralelo, mas é um bocadinho... Tendo como ponto, como sonho, não é, sou sonhadora, um sistema saudável, não é? E sabendo que um sistema é muito mais do que a soma das partes, eu vejo muito que qualquer sistema, qualquer coletivo, o seu grande objetivo é nutrir, lá está, este blooming, este desabrochar do potencial. Acho piada porque das primeiras coisas que eu sentei logo aqui é porque usou-se várias vezes a palavra potência e potencial desde o início desta conversa. E então e quando nos conectamos com esta, eu tenho uma identidade muito, muito coletiva, um sentido de self. Eu acho que muitos dos males do mundo é um narrow sense of self, ou e o extremo é um self, em que sentes o corpo do planeta em ti, quase. E tentando pensar, para mim o objetivo de qualquer coletivo saudável é, vamos lá pôr aqui as minhas partes a florir ao máximo, porque eu vou ser um coletivo muito bonitinho, não é? Mas o que nós temos é que um objetivo de um coletivo que
amputa logo esta. Se o dom é igual ao ser e fazer, e nós temos um coletivo, para mim, a nossa educação é muito para output. Ou seja, a educação é quase que um processo de fábrica para servir um modelo, não é? Porque precisamos de gestores disto, precisamos de técnicos disto, precisamos de pessoas disto, precisamos disto. Ou seja, então, a educação não está centrada nas partes autónomas de um sistema que se quer saudável, não. Está centrado num subsistema do grande sistema, que é o subsistema económico, e que condiciona, é como ter o meu coração a dizer agora só vou bombear sangue para os pulmões, porque os pulmões é que me dão produtividade. E é isso que eu acho que nós andamos a fazer, não é? Andar a definhar todas as outras extremidades estão a ficar sem sangue, porque o coração decidiu que é só aqui que há produtividade. E é isto que acorda, é que para mim o dom, não é? É esta conjunção do ser e o fazer é um output, é um prolongamento a este ser. E claro, isso devia ser para aí a educação. Agora, mas a partir do momento que a educação é um instrumento para perpetuar um modelo de sociedade económica em que no centro está o económico, para mim é o principal pedra no caminho, não é? É que e todos os movimentos de mudança na educação, como em tudo na vida, não é? Tem este grande, é quando é que nós deixamos de ser nós parceiros. Agora vou ser violenta na comparação. Uns viciados em droga, que é a droga de geração de capital. Enquanto nós formos viciados nisto... Viciados na escassez. Exato. Eu não sei, há tanta... Desde hipnotismo, é aqui e mesmo pessoas que me são queridas e próximas, mas que estão noutra corrente, eu às vezes fico calada, o que é que eu vou? Eu não vou criticar, porque de facto continua-se a achar, o grau da vida é a geração de valor económico. Pronto, e enquanto assim for, a educação está a servir isso. E ao servir isso, não há espaço para dons. Dons são orgânicos, tomaram tempo, são erráticos, a gente não consegue controlar muito bem qual vai ser o output, então não posso fazer perspectivas de quantos médicos e quantos gestores vou ter daqui a não sei quanto tempo. É isto que acordas ao escutar. Sim, esse é o sonho, é por isso que nós estamos a trabalhar, mas para mim a origem do problema é esta, é um sistema de educação que está para servir um modelo que está vigente. Diz a falar, Teresa. Eu ia partilhar, quando fiz esta pergunta, lembrei-me logo de um projeto que existe em Portugal, que se chama Comparte, que faz parte de uma associação e que, no fundo, neste momento tem um projeto que é os Prós da Educação. E os Prós da Educação não são mais do que alunos. Então, e isto está a ser utilizado pelo Ministério da Educação. E não fazendo aqui propaganda nem campanha eleitoral, não é esse o objetivo, salvaguardando essa parte, mas é um projeto que faz parte de uma fundação e em que o que eles fazem é, eles convidaram, aliás, foi um pedido até do secretário de Estado, João Costa, no fundo o que ele queria era ouvir os alunos e perceber efetivamente quais eram as necessidades dos alunos. Como é que os alunos viam a escola? Pronto, e eles fizeram, eu acho que eles já fizeram várias rondas, não é? De tanto tempo fazem uma ronda a nível nacional, de várias escolas públicas, e o que eles fazem, eles trabalham diretamente com os alunos das escolas e chamam os prós da educação, vêm falar sobre educação, mas não está lá nenhum professor. Quem está são alunos, porque eles é que são os prós da educação, eles é que sabem que precisam da educação. E então, é interessante, eu estive na apresentação dos primeiros resultados da primeira vez que eles fizeram a primeira recolha das atividades. Eles fazem isto com processos colaborativos. O processo que eles utilizam são colaborativos, em que criam um espaço seguro para os alunos falarem, porque nas escolas é difícil arranjar um espaço seguro se estiverem a falar com professores, porque os professores estão-nos a avaliar, e por isso o que eles fazem é uma entidade externa que vai à escola e que junta só os jovens e que faz um processo colaborativo com um campo seguro para que os jovens possam falar. E depois identifica alguns que podem efetivamente ser representantes dos prós a nível nacional e que são eles que depois se reúnem com o secretário de Estado e que o secretário de Estado gostou tanto deste projeto que levou depois lá para fora para um projeto também da OCDE.
E uma das coisas que saiu deste projeto, que os alunos diziam, era que eles não eram tratados como pessoas. Eles eram tratados como números. A primeira coisa que referiam era quando entravam na escola, não havia ninguém que lhes dissesse bom dia. E quando eu vi isto, eu lembro-me que foi tipo, isto é parte da humanização das escolas. Que é, eu não estou a ver um número, eu estou a ver uma pessoa. Não é? Uma das coisas que os alunos diziam é não terem um espaço seguro para falar com os professores dos problemas que eles têm como adolescentes, em que estão a descobrir o mundo e que têm questões e que têm dúvidas e que alguns deles nem têm condições em casa para poderem falar com adultos. Não é? A primeira conclusão desta primeira coisa, eu lembro-me que foi a humanização das escolas. A necessidade de tratar as escolas são um sítio onde estão seres humanos. Não estão um bocadinho esta tecnicidade que a própria Angisa estava a dizer do sistema, não é? O sistema produz é técnicos, é profissionais, não é propriamente humanos. E essa foi a primeira questão. Pronto, daquele estudo, o que saiu na altura foi o perfil do aluno, depois da escolaridade obrigatória, onde é contemplado neste perfil do aluno já o ser. Não é só o saber de conhecimento, é também o ser. Agora, efetivamente, o que está a acontecer, depois desse trabalho que já foi há alguns anos, é que a máquina é muito pesada, o sistema é muito pesado. E isto ainda não teve a agilidade para ser alterado. Há algumas escolas que têm projetos individuais e que já tentaram incorporar, mas a maior parte do ensino não está nem aí. Porque há tal... Há uma coisa que é certa, dons naturais e talentos naturais inatos têm também os professores, não é? Portanto, não são só os alunos. Claro. E se calhar há professores que aparentemente estão numas determinadas áreas que aparentemente não são áreas que têm, se calhar, uma ligação direta ao ser humano, digamos assim. Imaginem, sei lá, uma área qualquer que de facto seja mais... Diz? Matemática, por exemplo. Na realidade, se calhar, o próprio professor tem competências individuais e talentos que, se calhar, podia estar a utilizar alguns dos seus talentos para trazer um pouco esse match entre o aluno e o professor, que eu acho que era fundamental. E então, trazendo um pouco já fizemos aqui um bocadinho o diagnóstico. Eu gostava muito de ouvir o que é que, agora com esta conversa que já tivemos, gostava muito de ouvir, novamente recuperarmos o vosso projeto para ver de que forma é que vocês estão a tentar solucionar ou estão a tentar dar um aporte ao sistema de modo a que se consiga resolver ou pelo menos trazer a lume alguns aspectos para se poderem mudar, porque vocês têm todas as competências e eu reconheço em vós as competências para o poderem fazer. E, portanto, acho que vocês têm com certeza muito a dizer sobre isso, porque já tiveram algum caminho percorrido, conhecem o diagnóstico, sabem onde estão e gostava de ouvir qual está a ser o vosso percurso e quais são as áreas que vocês, se é que há áreas específicas dentro da educação, que querem desenvolver e até, eventualmente, organizações ou quais são os elementos que vocês identificam como elementos-chave para produzirem essa transformação que todos nós precisamos com estes desafios que estão a acontecer. Este crescimento da tecnologia, das alterações climáticas, enfim, por aí fora, desafios ligados à equidade, a desafios sociais. Há um conjunto de elementos que são bastante críticos e que nós precisamos, se calhar, de olhar para eles de frente. E vocês, certamente, se estão na educação, têm um papel a desempenhar e têm com certeza algo a dizer sobre isso. Roberta, não sei se queres trazer alguma coisa. Eu estava aqui, ou seja, eu estou com muita coisa na cabeça, como é óbvio, né? Entretanto, eu tenho alguém que se esqueceu, que eu estou online e está aqui a conversar ao meu lado. Desculpem se há aqui alguma outra voz. Mas há pouco, quando trazíamos a palavra professora, e veio-me mesmo logo à cabeça o conceito socrático do aprender, né?
e em que o professor não é um professor, mas é um educador. É alguém que ensina a pensar. E como a Dani dizia há pouco, se calhar os próprios professores foram, a imagem que me vinha, seja quando a Angisa estava a falar, como tu, Dani, era aquela máquina tipo de imprimir, como se tivéssemos sido todos impressos da mesma forma, porque a escola de alguma forma formata. Então sinto que o nosso papel agora está a ser, se calhar, voltar à ancestralidade, que a Dani dizia, que é, voltamos em círculo, voltamos a ser humanos, voltamos a ser nós próprios e com os nossos génios, porque os professores também, se calhar, ao ensinar, esqueceram-se do gênio pessoal, do gênio interior deles, né? Então, qual é o brilho que eles têm, qual é o brilho que podem trazer para os estudantes? E eu sinto que esses processos participativos trazem um lugar onde o brilho é possível, onde a criatividade é possível, onde basta tirá-los da escola. Tirá-los da escola, os professores, e tirá-los da escola os alunos, parece que saindo da caixa há uma abertura e uma possibilidade maior para criar e co-criar e passar. Há pouco tu falavas da competitividade. As escolas que nós estávamos a nomear viviam em silos e quase em competição entre elas próprias, até que de repente ao sentar-se juntas pensaram, a sério? Quando a história que vos contava do aluno, de repente elas próprias pensaram, afinal não é isso. Então é dar um passo mesmo atrás, se calhar volto à origem, mas eu sinto que o que nós estamos a fazer é dar um passo atrás e dar voz, coisa que num sistema tão industrial, como já foi dito várias vezes, da escola que já se tornou, é tudo tão encaixado a seguir ao outro que não há tempo para estar. Não há tempo para pensar, que não há tempo para olhar fora da caixa. E sinto que nós estamos a trazer um pouco este espaço nos processos e eu sinto que plantamos uma semente, ou seja, agora, o que eles fazem com esta semente, o cuidar desta semente é deles, né? Mas isso era o que queria adicionar. Eu sinto que nós plantamos muitas sementes, mas aquela que brota logo é... Eu posso fazer isto com aquela pessoa, ou ainda ontem não interessa que ele é da mesma operadora, faz o mesmo do que eu, mas faz noutro sítio, e por isso eu posso mandar para ele clientes e mandar para mim. Eu acho que essa é que brota logo, que é, e eu acho que é aí que nós vamos continuamente, este modo diferente de trabalhar vai ganhando. É porque cada vez mais o modo antigo não funciona. As pessoas estão stuck, estão em roda de hamster, fazem o mesmo, não é? Aquela frase do Einstein, fazem o mesmo que sempre, e agora é que está mesmo visível que os resultados não prestam. Então, e o resultado imediato é que eles saem desta sessão com contactos, com pessoas que querem ir ligar, com pessoas com ideias de coisas que querem fazer juntos. Mas nós plantamos muitas e estamos sempre à procura. Nós agora estamos a arrancar um outro projeto também megalómano, e estamos a desenhar muito, vamos nos lembrar dos projetos todos do ano passado e a fazer lessons learned, porque é um mundo. O que é que persiste? Eu posso, se calhar, apontar não para o que brota, mas é a capacidade de escuta, o estar a trabalhar sem ter certezas, não é? No incerto, no emergente, trabalhar emergente. Estamos a anos de luz da capacidade do que é isto, trabalhar à medida que as coisas acontecem. Acho que esses são os frutos que, ou é tipo água mole em pedra dura, que vão participando muito nestes processos, água mole em pedra dura tanto bate até que fura, ou se não começam de facto de repente a haver espaço, é preciso capacitar aqui, é preciso capacitar ali, e a acreditar com o que tem acontecido. Eu pelo menos olho para os últimos 3 anos e vi uma aceleração na busca destas competências. Ainda não sabem muito bem o que é que vão, mas já vão à procura. Por isso, para a frente ainda há muito caminho para fazer. Se calhar íamos fechando um pouco, caminhando para o fecho, e gostava que vocês fizessem uma roda, no fundo, como é que fecham, o que é que trazem e o que é que esperam. Teresa?
Já estás com o telefone, com o microfone. Olha, eu se calhar vou fechar como comecei, que isto é uma aventura. É uma aventura. E é um bocadinho, é uma aventura para quem participa e para quem é envolvido, é uma aventura também para nós, porque nós estamos num processo de transformação de uma realidade para criar outra, ou para experimentar e ver se conseguimos ter resultados diferentes, não é? E vamos ajustando, também é um processo de aprendizagem para nós, e por isso acho que é um bocadinho esta riqueza, em que estamos todos a aprender. No fundo, faz parte da educação, não é? É um processo de aprendizagem coletiva, em que todos estamos a aprender e tendo estas lessons learned regulares, de modo a que a aprendizagem vá sendo contínua, não seja uma coisa só quando nos lembramos de fazer a avaliação do final do ano, assim. É um processo contínuo, não é? Para que efetivamente tenhamos mais impacto. E o que eu sinto é que quando as pessoas experienciam uma forma diferente de fazer, sentem uma ligação muito grande. Sentem-se ligadas. E isso é assim uma pérola nos dias de hoje, não é? E no fundo estas experiências que nós trazemos levam a que as pessoas estejam muito mais, ou abram e estejam mais disponíveis para criar mais experiências iguais ou idênticas, não é? E por isso ficam mais disponíveis para conseguir fazer esta transformação. Mas isto é um bocadinho como a galinha, grão a grão. E é também fato à medida. Ou seja, não é uma Exatamente. padronizada. Essa, por acaso, eu estava-me a lembrar que ontem tivemos uma sessão que houve alguém que nos disse queríamos desenvolver aqui uma ação de capacitação e tal. Quantas horas é que vocês precisam? E nós, espera, mas nós para dizermos as horas precisamos saber o que é que vamos fazer. Qual é que é o propósito? Qual é que é o contexto? Qual é que é a realidade em que nós vamos fazer a intervenção? Podemos saber mais coisas. Isto não é horas, porque ainda estou habituado a trabalhar de forma diferente. Porque vocês, como têm esta adaptação. Sim, mas como vocês têm um conjunto de ferramentas vasto, provavelmente as pessoas também não têm noção da quantidade de ferramentas que vocês todas têm. Sim. E portanto, nem pensam que há uma coisa formatada e, portanto, é aquilo. Não, mas vocês têm competências individuais e coletivas. E, portanto, eu conheço, sei o que estou a dizer, porque os conheço e sei o que vocês fazem. E, portanto, sei que, de facto, há um conjunto de competências. A Teresa está mais forte nisto, a Ngisa naquilo e a Roberta naquilo outro, e, portanto, conseguem trazer um pouco esse mix de competências e ajustar, enfim, a proposta, a vossa proposta, àquilo que vos é pedido de uma forma se calhar, muito diferente daquela outra que fizeram há 5 minutos atrás. Portanto, isso é que eu acho que é poderoso. E parabéns, ótimo, fico feliz por vocês estarem nesta dimensão e com essa qualidade interior que vocês também têm, que é um aspecto que eu fico. Isto agora dava pano para mangas e era uma conversa que era mais uma hora. Mas pronto, mas isso agora não vamos por aí, porque esse aspecto também é muito, muito importante. Roberta e Dani, fico à vossa escuta. Se calhar, Ngisa, eu daria para ser, porque a Ngisa tem um compromisso, se calhar estava a prioridade em Ngisa, não? Desculpa, Força, Gabriel. que eu já falei demais, vocês não, aproveitem. Eu sinto que estes processos para mim são processos riquíssimos, como quem sente muito o que está presente no campo e o vive de alguma forma na pele, são processos que a mim me trazem uma riqueza enorme e um espelho. Eu continuo a virar a câmera para dentro, dizer, claro que estou a sentir isto, também tenho que aprender algo com isto. E nós as três, eu sinto que crescemos imenso como Roberta, Teresa e Ngisa, mas também como conjunto, né? Nós as três, como equipa, crescemos neste último ano como nunca pensaria. Então acho que eu acho que o que está a acontecer para mim é mesmo um retorno até maior do que sinto que estamos a dar. E damos muito, eu sei que damos muito, mas a nível de crescimento isto está a ser surpreendente, e por isso é uma benção, é propriamente uma benção. E às vezes, como a Ngisa dizia há pouco, né, estas sementes que de repente algumas brotam de repente
basta isso às vezes, que ninguém me escute dos processos participativos, mas basta isso porque pensas, ok, a semente começou a mostrar alguma coisa. Então, sim, celebro isto e estou neste espaço de gratidão. Dani, eu gostava de só depois no final, se calhar, que a Energisa dá faz um ligeiro check-out e pronto, e depois nós terminamos. Vou fazer bem rapidinho a minha fala para cuidar desse nosso tempo, mas acho que uma palavra que fica muito forte para mim é confiança, assim, né? Eu acho que é a confiança no grupo, no processo, nessa potência da flexibilidade, né? Isso que a Roberta acabou de falar. Vocês três, enquanto grupo, se fortaleceram e aprenderam muito também, né? Então, quem está nesse lugar da facilitação também tem essa confiança entre esse grupo que também perpassa, né? Que também acaba dando vazão à confiança que o próprio grupo vai criar, né? Então, toda essa relação que se estabelece, assim. Então, eu acho que essa palavra... E quando a gente fala, né, no projeto de cooperação, a gente costuma quebrar as palavras também, fazer esse jogo. Então, o fiar com, literalmente, né? Vamos costurar, vamos construir junto, assim. Então, acho que essa palavra confiança também, para mim, fica muito forte como um fio condutor, assim, de todos esses processos colaborativos. Obrigado, Dani. Energisa, palavra de encerramento. Nem sei. É preciso sonhar grande, não é? E eu acho que sai com essa, não é? Porque eu acho que uma das coisas que é inerente a um facilitador é esta visão orgânica, conectada com a grande força viva que nos agrega a todos. E depois saber também a sua pequenez, não é? Porque a nossa mente não tem capacidade, e por isso é que nós trabalhamos com sensing, nós trabalhamos com os sentidos todos, não é? Porque, e acho que neste caminho é sempre ter a noção de que as respostas não estão na mente. E eu acho que é essa consciência que nos fez também crescer, porque nós estamos face aos desafios sempre, que é tipo, tac, 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 bater nesta porta, não funciona. Não é ficar a forçar, vamos lá ver outra porta. Estar sempre a escutar no entrelinhas, nos gestos. As pessoas às vezes não têm noção do quão cansadas nós saímos de um grupo, porque o nível de hiperatenção que nós temos que estar sempre atentos à procura da porta, da entrada, então se calhar sai com check-out em apreciação a quem já o faz, a quem quer vir fazer, porque isto é uma viagem do guerreiro do coração sem armas, e no caminho de vez em quando descobrimos que temos um punhalzinho aqui escondidinho. Ainda ontem eu estava a dizer à Teresa Roberto, que estava aqui a acordar uma personagem, porque havia ali uma personagem dominadora e que não deixava as outras falar e não sei o quê. Eu sou a do grupo que tenha, o Gabriel conhece, não é? Que tem aquela voz sharp, que vai... não querendo ferir, mas ferir, peço imensa desculpa, não foi a intenção, mas eu sirvo o coletivo. E descobri que também temos armas, não é? Um punhalzinho. Então, crescer neste trabalho é este trabalho de virar a câmara também, não é só lá, quem for ouvir este vídeo, esta conversa, vai ver muitas vozes a virarem-se para fora, mas eu diria que 50% do nosso trabalho ou mais é ter que virar a câmara para nós, porque isto não se cinge aos culpados e aos inocentes. Então, sairia com este check-out. Tu sais com este check-out e eu diria que sais com o início de uma outra conversa que vai haver sobre o facilitador e o papel do facilitador enquanto elemento decisivo, às vezes, para o resultado dos grupos e para toda essa movimentação interior que o facilitador procura criar em si e no outro, e de facto traz aqui a vulnerabilidade, as sombras, tudo isso. Enfim, isto agora era outro mundo. Obrigado a todos, muito obrigado por nos terem escutado, obrigado Teresa, obrigado Giz, obrigado Roberta, obrigado Dani, obrigado por tudo que vocês têm trazido, que tem sido sempre muito. Obrigado. Bem-ajas. Obrigado.